Um município pode, por meio de lei municipal, criar um órgão próprio para prestar assistência judiciária gratuita aos munícipes hipossuficientes? Esse é o tema do podcast que ele funda essa semana. Imagine a seguinte situação hipotética. Um determinado município, por meio de lei municipal, criou um órgão próprio para prestar o serviço de assistência judiciária gratuita à população hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade econômica, aqueles que não conseguem pagar os serviços judiciários sem prejuízo da própria assistência. Essa lei municipal, ao prever a criação desse órgão e ao autorizar o município em questão a prestar esse serviço de assistência judiciária, invade competências que a Constituição Federal estabelece aos estados, DF e União, já que os estados do DF e União terão órgãos específicos para atuar na assistência judiciária, que são as defensorias públicas. Esse tema foi apreciado pela jurisprudência do Supremo. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não viola o Pacto Federativo, não há nenhum tipo de subversão à ordem constitucional o fato de determinado município, ao exercer sua competência legislativa privativa para atender o interesse local, suplementar leis federais e estaduais sobre o tema da assistência judiciária gratuita. Ou seja, o município que, por meio de lei, instituir um órgão específico para a assistência judiciária gratuita, estará atuando em sintonia com todo o arcabouço constitucional e as regras sobre competência que orientam a atuação dos entes federados, inclusive dos municípios. O entendimento do Supremo teve dois pontos principais para a sustentação da tese de que os municípios podem sim se entenderem que há interesse local criar esse tipo de órgão. O primeiro argumento que foi adotado pela maioria do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que a prestação dos serviços de assistência judiciária gratuita não constitui monopólio dos estados, do DF e da União, embora eles possuam, esses entes federados, órgãos específicos para atuar na assistência judiciária gratuita, que são as respectivas defensorias públicas. Pode sim o município suplementar normas gerais da União sobre o tema, já que o artigo 24, inciso 13 da Constituição Federal, prevê que competência concorrente legislar sobre assistência judiciária e defensorias públicas. A União cria leis gerais e essas leis gerais podem, se houver interesse local, ser objeto de suplementação por parte dos municípios. Os municípios podem então criar arranjos orgânicos, órgãos próprios, arranjos institucionais, para que, sob a tutela e a orientação da administração pública municipal, exista um serviço de assistência judiciária gratuita em prol dos munícipes que estão numa situação de vulnerabilidade econômica. Na verdade, o Supremo entendeu que, assim como alguns serviços como a saúde, a educação, que podem ser prestados por todos os entes federados e também, inclusive, por parte da iniciativa privada, a assistência judiciária gratuita é um serviço que permite a atuação em conjunta de todos os entes federados, inclusive dos municípios. Não se trata, sob esse ponto de vista ainda, de que, olha, é competência concorrente, sim, portanto, o município pode suplementar, da criação de defensorias públicas municipais. Não pode o município, por exemplo, criar um cargo de defensor público municipal e esse defensor público municipal passar a atuar nessa defensoria pública municipal, porque a Constituição Federal prevê que defensoria pública só vão ser incluídas na estrutura dos estados, DF e da União. Mas o município pode organizar um órgão de assistência judiciária gratuita para orientar a população carente, ajuizar determinadas demandas, ações sobre temas que são frequentes, como, por exemplo, questões que envolvem alimentos, divórcio, separação, questões que envolvem, inclusive, acesso a serviços básicos municipais. Isso cabe, portanto, ao município definir em lei própria, com base na autonomia federativa que lhe é assegurada pela Constituição Federal, instituir e organizar esse serviço de assistência judiciária municipal, que sob nenhum ponto de vista será uma defensoria pública local, tá bem? O segundo e último argumento que foi adotado pela jurisprudência do Supremo para sustentar a tese de que não ofende a Constituição a criação desse órgão de assistência judiciária gratuita em prol
dos munícipes em vulnerabilidade é que se tem aqui um compromisso dos municípios em atender às necessidades da população, especialmente a população que está numa situação de extrema vulnerabilidade econômica. Nós temos, portanto, iniciativas legislativas de municípios que decidiram criar esse serviço de assistência judiciária gratuita e que atendem ao interesse da coletividade, que é prestar serviço de relevância para quem necessita desse serviço. Serviço público, portanto, de assistência judiciária gratuita. Isso não é feito apenas, segundo o Supremo entendeu, por municípios. Podem ainda complementar e reforçar o compromisso com a assistência judiciária gratuita, por exemplo, a atuação da OAB, que pode instituir programas de advocacia pro bono. Também temos programas de núcleos de práticas jurídicas de universidades e faculdades de direito que prestam já esse serviço à população carente, sem aniquilar, sem esvaziar as atribuições da Defensoria Pública, ou ainda próprios escritórios de advocacia, que instituem um programa de advocacia pro bono, em que advogados que compõem essa banca de advocacia acabam atuando em situações específicas, sem receber honorários dos clientes em situação de vulnerabilidade, nesse sistema de advocacia pro bono. Há, portanto, uma compreensão de que a atuação desses órgãos municipais de assistência judiciária gratuita estão muito mais relacionadas à atuação da OAB, que pode ter programas de advocacia voltados à população carente, de faculdades e universidades que têm núcleo de prática jurídica e até de escritórios privados que exercem a advocacia pro bono, e não se relaciona, portanto, às atividades essenciais da justiça que são desempenhadas pelas defensorias públicas dos estados DF da União. Em outras palavras, a atuação do município nesse tema está muito mais próxima do que já vem sendo feito há muito tempo pelas faculdades e universidades do país, pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, por muitos escritórios de advocacia privada, que cuidam em determinados segmentos de atender a população em situação de vulnerabilidade. Gostou do podcast que falou na semana? Eu espero que sim. Trata-se de um tema recentíssimo, que foi há pouco decidido pela jurisprudência do Supremo e que causou uma onda de publicações na internet, em jornais especializados, sobre a questão da atuação do município, que foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na prestação do serviço de assistência judiciária gratuita. Bom, eu quero que vocês saibam que nós vamos continuar com esses podcasts, que são publicações semanais, para você ser informado já na semana que vem, assim que o novo podcast for publicado sobre um tema recente de relevância para o direito municipal. Eu peço para você ativar a notificação no nosso canal no YouTube, na sua plataforma de streaming digital, para que você receba em primeira mão os nossos podcasts semanais aqui da Grifon. Por fim, também lembro que nós temos um núcleo de educação à distância, com cursos de capacitação voltados a agentes públicos, agentes políticos, empregados públicos e cidadãos que queiram aprender mais sobre o direito público. Você pode acessar a nossa plataforma de educação à distância, conhecer os vários cursos que a Grifon Brasil tem já disponibilizados para vocês se capacitarem, realizar as atividades, assistir às aulas e, ao final, receber um certificado da Grifon Brasil de que você se capacitou e você agora conhece temas relevantíssimos para a concretização das prerrogativas e também das atribuições que a Constituição estabelece para os entes públicos municipais, já que essa é a nossa missão. Nós buscamos diariamente concretizar aqui serviços e soluções jurídicas e de gestão para o dia a dia de quem atua diretamente e indiretamente junto aos órgãos públicos municipais. A gente volta na próxima semana com mais um podcast. Até lá, valeu!